Antes que você se assente, dá um abraço aí de novo e diz: vou pagar sua janta. Se ele sorrir é porque o milagre é grande. Se ela falar que não pode, fala: então me dá aí o Pix, que eu vou te mandar um Pix agora. Amém ou não amém? Muita gente sorrindo. Pode sentar, por favor. Alisson, muito obrigado, hein? Que isso, misericórdia. Ganhei uns 7 anos de vida. Só um adendo, filho. O dízimo é uma coisa muito importante nessa situação. Eu vou explicar por quê. A única coisa nessa terra que tem plano de ação igual a Deus no coração humano é o dinheiro. E a única coisa que destrói esse poder é quando você é um dizimista. Porque o dízimo é confiança total. O menor vai governar o maior. Amém? Só para ajudar. E quem não é dizimista nunca vai ser fiel. Se você não tem capacidade de entregar o menor, nunca vai administrar o maior. Se alguém precisa dizer a você que você precisa dar seu dízimo, você ainda não converteu. Desculpa falar isso com muita seriedade. Porque a única coisa que tem plano de igualdade com o coração humano nessa terra é dinheiro. Não é mulher, não é carro, não é posição social, dinheiro. Foi Jesus quem disse isso. Não pode servir a 2 senhores. Ele não falou que o diabo era senhor, mas ele falou o dinheiro tem essa capacidade. Então você precisa entender quão é importante você compreender que Jesus deu o remédio para você gerenciar uma coisa que é poderosa. Porque quem não é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito, amado. Compreendeu? E dízimo é primícia, é o que vem primeiro. O que vem primeiro põe todas as outras coisas no devido lugar. Quando você pega o dinheiro, chega na tua mão e você fala: o de Deus está separado. E você não paga dízimo, você paga conta. Dízimo você devolve. Amém? Acho que eu posso ir embora, porque acho que ninguém gostou do que eu falei, mas amém. É que um assunto tão poderoso como esse, você sabe que 1/3 da Bíblia é sobre dinheiro, gente. Dinheiro na Bíblia é um assunto espiritual, nunca foi um assunto financeiro. O dinheiro por tudo responde, ele é uma ferramenta poderosa. Se você não compreende o poder dessa ferramenta, você não pode gerenciá-lo. E essa é uma das verdades mais profundas da revelação da Bíblia. Quem não tem capacidade de dar tudo, não está preparado para liderar nada. Então, obrigado por me convidarem. Deus abençoe. Volto outro dia. Quem não me conhece aqui, por favor, levante sua mão. Vocês não perderam nada. Eu sou de Campinas, sou pastor há 36 anos, sou casado com a Beta. Eu orei muito, ela não orou nada, cada um recebe o que pediu a Deus. Sou pai da Beli, não adianta mais orar por ela, que domingo passado eu casei ela com um obreiro que veio para ficar. O cara é bonito, o cara é cheiroso, o cara é de boa família, dentista, o cara é bombadinho, entendeu? O cara é crente, me chama de pai, cozinha e pesca. Eu falei, tá, perdi a batalha. E estão de lua de mel, e a gente está aqui só esperando voltar para dividir as contas. E sou pai do João, mas vou me vingar. Ele é solteiro, é loiro, já fez administração de empresas, já fez mestrado, agora acabou o seminário dele, e ele é a 4ª geração de pastor na nossa casa. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu tenho 23 livros escritos, esse é um deles, é um devocional de fé, já trouxe aqui. Eu estou indo para a 3ª edição, esse aqui é um remanescente da 2ª, mas estou indo para a 3ª edição. Já vendeu mais de 25 mil cópias. É tudo que você precisa para decidir se o seu dia vai ser bom. 1 minuto. Em 1 minuto você decide muita coisa. E essa aqui é uma prioridade. Se você injetar fé e ânimo no seu coração, você vai ter uma perspectiva muito diferente para o seu dia, para a sua vida e para a sua casa. Vai estar lá fora. Se você for na plataforma da Amazon, você vai ver que está custando R$ 69,90, que você vai pagar 30. Dá para dividir em 2 vezes, uma agora, outra quando acabar o culto. Tá bom? E está lá disponível. Eu já te dei esse santo, para o reverendo eu já dei, não? Então, não vou jogar, senão pode te acertar, e aí é um outro problema. Obrigado para a reverenda Milton pelo convite. Obrigado, Anselmo, por me incluir aqui. Estou feliz de ver aqui o pastor Oswaldo, um príncipe, meu amigo de muitos anos, pastor de uma das gigantes igrejas aqui da região, ele e os filhos. Eu conheci ele desde que a igreja chamava Maravilhas da Última Glória de Deus, da Santidade da Palavra.
Hoje chama além do véu, né? Olha que fácil. Além do véu, muito fácil. Privilégio. Bom, se você trouxe as Escrituras, eu vim preparado para falar de um assunto. Mas desde que eu cheguei aqui, eu sinto Deus me direcionar para uma outra realidade. Então, eu vou seguir o que Deus colocou no meu coração. O texto é conhecido. Lucas 13. Lucas 13, está aí. A palavra que a gente tem diante dos nossos olhos é uma das palavras muito preciosas das Escrituras. Eu tinha a intenção de falar sobre um outro assunto, né, a segunda chance, e vou ficar para outro dia com essa verdade. Sábado eu tive uma experiência muito incrível. Eu ia falar em Ipatinga, aí estava no Rio, numa conferência, saí da conferência 1h. Quando era 5h já estava de pé para correr para o aeroporto para pegar um voo. E tinha toda a intenção e todo o processo estabelecido, pegar o voo cedo, chegar cedo em Belo Horizonte, fazer a conexão para Ipatinga. E a conferência era em Coronel Fabriciano, que é 17 minutos de Ipatinga, uma linda cidade. Eu ia almoçar com o pessoal, ia ter uma fala com os pastores da igreja. Depois, a parte da tarde, às 5h, o apóstolo Anderson ia ministrar e eu falaria à noite. Bom, eu cheguei no aeroporto cedo, embarquei no voo, e quando o piloto saiu com a aeronave e estava começando a decolar, de repente ele jogou a aeronave no chão. E tipo assim, é a única jeito de explicar isso. Subiu e não caiu, ele jogou. Porque quando ele subiu, os aparelhos desligaram. Então, ele não tinha referência mais. Então, como ele estava subindo e os aparelhos desligaram, ele fez a aeronave bater no chão, como se ele tivesse jogado ela no chão para não haver risco. Então, essa pancada no chão tirou o fígado de muita gente. E quando quando o avião parou e a porta abriu, várias pessoas decidiram, assim, em Deus, de sair fora. E eu falei, eu tenho que ir. Tinha um crente naquele avião, me viu na entrada, falou, pastor, eu tinha certeza que Deus garantia. E agora, com você presente, eu tive essa confirmação clara. E eu falei, vai contar piada em outro lugar, miserável. Né? Bom, foi feita uma troca de aeronave e a gente, nesse processo, já era 11h. Aí, trocou de aeronave, entramos na aeronave, outra aeronave, 70% ainda estava imbuído de chegar em Minas, que mineiro assim, desiste não. E aí, quando partiu a segunda vez, com uma outra aeronave, quando ela chegou na cabeceira, o cara desacelerou o processo e freou de uma forma brusca. E aí, eu falei, eu acho que Deus não quer que eu pregue em Ipatinga. Né? Paulo disse certa feita, o Espírito do Senhor me impediu de chegar em tal lugar. Para encurtar o processo, eu passei o dia no aeroporto. Eu saí, era para sair 7h, chegar cedo, eu cheguei 7h e já cheguei para pregar. Tive que trocar de aeroporto, de Galeão para Santos Dumont, pegar uma outra empresa, um outro voo e cheguei. Nesse processo dessas 12 horas, foi citado aqui agora num texto que ele colocou, que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tinha plena convicção que todo aquele processo cooperava para algo. Nesse processo de espera, muda, fica, fala em casa, ouve família, Deus me deu uma palavra, dentro de uma palavra que eu já prego há muitos anos, e eu redigi ela de uma forma diferente, que eu quero crer que ela tem a ver conosco. E eu quero compartilhar em 7 pontos, muito simples. Vai acabar 15 para meia-noite, mas eu quero te abençoar com essa palavra, que ela abençoa meu coração. Você está vendo nesse capítulo de Lucas, capítulo 13, de 10-17, um ambiente religioso, um ambiente dentro da cultura judaica, onde se havia leitura da palavra, está afrontando o Deus vivo, e Deus vai guerrear com esse homem, Deus vai tratar com ele. Davi tinha ciência dessa verdade, de se fazer parte de uma aliança, estar debaixo de uma bênção, compreende? Agora, o texto diz que essa mulher que tinha direito a essa herança, ela tinha um cativeiro de 18 anos
de um mal que se estabeleceu sobre a vida dele. Tá, ó. Satanás prendeu ela por quanto tempo? Eu aguardei muito ter 18 anos. Alguém aqui aguardou muito ter 18 anos? Por quê? Porque quando você nascia, seu pai dizia, quando você tiver 18 anos, você é adulto. E aí ninguém manda mais em você, até que você case. Perdão, o espírito Cláudio Duarte me pegou. Então, mas eu aguardei muito ter 18 anos, que você teria conta, carta e mandava no teu nariz. Mentira terrível, nunca mandei no meu nariz. Primeiro foi minha mãe que mandou em mim, agora minha mulher manda em mim. E os filhos agora vieram para mandar junto. Meu Deus, que luta. Eu não minto, tá? Mas tem muito mentiroso aqui que ficou quieto e não falou nada. Mas você sabe que você é um pau mandado faz tempo, amada. E tem gente que está perto da esposa, ele nem pisca, está olhando para frente. Mas ela está apertando a mão dele, que ele está vendo Jesus descer na terra. Amém ou não amém? Mas ela era presa por Satanás há quanto tempo? Amém. Pensei que era um obreiro da Universal que entrou no culto. Falei, caraca. Não, perdão, amado. Eu olhei e falei, mano, será que está vindo o cara da Universal aí hoje? A igreja batista aqui, né? Estou brincando, perdão. Havia um cativeiro diabólico na vida dela de 18 anos. Você precisa entender que quando na linguagem bíblica a palavra cativeiro está estabelecida, é uma prisão sem grades. É uma perturbação com alucinações tão profundas que você está escravizado para a morte. Agora, o texto também vai dizer, é muito simples, eu já vou entrar na palavra. Essa mulher, lá no verso 11, vai dizer assim, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Uma coisa é um cativeiro diabólico, e agora vem um aprofundamento desse cativeiro. Havia um espírito de enfermidade, que possuía ela, mantinha ela doente, mantinha ela em rédeas curtas, mantinha ela debaixo de um jugo. E a Bíblia vai dizer, e aí você precisa entender, está no mesmo versículo, lá no final dele, que a condição para a qual esse mal se estabeleceu na vida, qual que era? Está lá no final, não muda mais, não endireita mais. Agora, note isso, a Bíblia começa dizendo que ela era alguém que tinha uma promessa. A Bíblia não nega que ela era aliançada com Deus. Agora, quando a Bíblia dá essas informações, você precisa entender isso. Ela não nasceu desse jeito. Ela nasceu debaixo de uma bênção. E Satanás foi achando caminhos para chegar na vida dela. E foi trazendo pesos, a ponto dela ficar de um jeito que ela não endireitava mais. A gente tem aqui em São Paulo cultura de vocabulário. A gente, quando olha uma pessoa com essa dimensão, você fala, uma mulher corcunda. Ou, como diz o mineiro, cacunda. A luta dela foi ficando tão delicada que ela foi encurvando a ponto de ela só conseguir ter uma visão periférica. Mas a visão primária dela era só o chão, os pés, a poeira. Agora, eu vou citar aqui 7 coisas que eu quero profetizar isso na sua vida. Você conhece, você já entendeu, ó, ela tinha uma promessa, entrou num cativeiro. Ela entrou no cativeiro, um espírito de enfermidade tomou conta da vida dela e ela chegou a uma condição. Houve um momento na vida dela que disseram, isso não muda mais. Primeira coisa, põe na tela para mim, vou com o Alisson, põe na tela, amado. Primeira coisa, o que é que diz aí? Lê comigo. Vamos lá, essa situação. A gente pensa que tem coisas que a gente precisa de fé, de poder e de alguns outros processos. Mas eu quero te mostrar por que ela precisa de coragem. Porque uma pessoa que está nessa condição, está estabelecida que ela é maldita.
Você se lembra que Jesus passou com os seus discípulos perto de um homem cego? As pessoas disseram assim: por que ele está assim? Quem pecou? Do que eles estavam falando? Se ele nasceu com defeito, se ele está debaixo dessa realidade, ele é maldito. Quem é que pegou? Seus pais? Sua mãe? Ele abriu essa brecha? Então tem uma maldição estabelecida. Aí vem Jesus assim: ele não está assim por causa do seu pai, da sua mãe, por pecado, mas nele vai se manifestar a minha glória. Essa mulher anda para todo lado, e quando você olha para ela, dentro da cultura, você olha assim: maldita, esquecida por Deus, abandonada, pecou, não tem direito à mesa de Deus, não pode ser abraçada, não pode ser recebida, é pária. Aí vem Deus e diz assim: vou fazer uma obra na vida dela. Mas para essa obra se manifestar, ela precisa de uma coisa fundamental. Ela saiu de casa 18 anos, sem parar, para ir numa sinagoga, para as pessoas desviarem dela, para as pessoas zombarem dela, para as pessoas ridicularizarem ela, mas a coragem manteve ela centrada. Deus falou para Josué, depois da morte de Moisés: você quer receber o que eu tenho para te entregar? Por 3 vezes ele diz: seja forte, seja corajoso. Seja forte, corajoso. Você pode ouvir uma instrução, como Alisson disse, se você não tiver coragem de mudar seu mindset, sua cabeça, você vai patinar a vida inteira. É mais fundamental você buscar um desafio em você de ter coragem de confrontar seus medos, suas limitações, sua ignorância. O mundo está sendo destruído. O nosso mundo, falando do nosso mundo, o nosso mundo interior é destruído porque falta conhecimento. Quando a palavra de Deus é prospectada sobre nós, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade. Qual verdade é essa? É luz. É pôr luz onde as trevas reinavam. Quando você põe luz, a luz gera a verdade, e a verdade O que ele fez conosco é nos libertar das nossas ignorâncias, das nossas limitações. É mais fácil você libertar uma pessoa de um espírito maligno do que de uma pessoa que tem uma cultura enraizada. Eu saí de casa, meu pai me deu um conselho, disse assim: tome cuidado, você vai passar fome, porque agora você vai gerir sua vida. Primeiro dia de casamento, falei para a Roberta: nós vamos fechar a mão, senão a gente vai passar fome. Ele passou necessidade. Meu pai saiu de casa com 14 anos, só reencontrou meu avô quando ele tinha 30, ele já era casado, eu já existia. Então ele passou fome, ele enfrentou as realidades dele. Então o que ele fazia? O que a maioria de nós faz: anda em casa de luz apagada. Quando você vê um cara com a testa rachada, é esse obreiro. Ele anda no escuro para economizar luz. Graças a Deus não tem quase mais carro manual. Mas eu andava nas banguelas só de ponto morto. Está aí ou não, amado? Uma cultura. Acabava o almoço, você fazia: pegava as panelas e começava a rapar. Metia na bacia, no outro dia jogava tudo na panela, mexia, farinha, ovo, linguiça. Meu Deus, alguém vai ser revelado aqui hoje. E aí chamava a família para... Hoje eu fiz uma panelada mesodionté. Alguém conhece esse mistério? Amado, existem em nós culturas que foram estabelecidas. Você vai precisar de coragem. Minha filha foi casar. A minha ficha de convidado tinha 714 pessoas a participar. Meus tios, os gatos, os parentes da 9ª geração. Porque eu fui criado assim. Quando eu fui casar, meu pai entregou aqui. Aqui está minha lista de convidados. Eu falei: sério? Tinha os 318 da Bíblia, estava lá. Minha filha foi casar, eu falei: quando é que eu apresento a minha lista? Ela falou assim: o dia que você casar de novo. Eu falei: o quê? Ele falou: não, isso é meu casamento. Eu falei: seu casamento? Caramba, casamento é da nossa família. Fui eu que te gerei, eu que paguei a conta.
Falou, pai, é assim agora. Ó. Falei, sério? O que eu vou explicar para os meus parentes? Fala para eles continuar mandando a oferta. Eu preciso de ajuda de um amigo para me ajudar a equacionar, porque mudou. Tinha parente que você nunca viu, você trazia no casamento. E esses caras com tanta raiva de mim que eu acho que eu fui deserdado. Mas mudou. Agora, para eu acessar essa situação, eu preciso de ajuda de alguém que veio e me deu graça, pôs luz, e aí a coragem de confrontar os processos. Uma tia minha falou assim, essa desfeita eu vou levar para o caixão. Eu falei, leva mais duas coisas. Sua língua grande, que você não me convidou para o casamento do seu filho, e agora está perturbando para entrar na festa da menina que você nem mandou um presente. Quem está aí? Quem está entendendo o nível de ignorância? Eu avisei a igreja que eu sou pastor, a gente serve ceia lá para quase 5.000 pessoas no mês. Eu avisei a galera, gente, casamento é da garota, não dá para levar todo mundo no casamento, amém? Um certo irmão já saiu da igreja. Por quê? Porque essa ignorância, ela vai se manifestar. Agora, se você não tiver coragem, o que é que você vai precisar de fazer hoje com a sua vida, por aquilo que você ouviu dele? Você vai ter coragem de sentar na mesa com a sua mulher e ver como é que vocês vão fazer um planejamento de vocês, financeiro, espiritual, familiar. Tem muita gente que é casal, vocês vendem uma felicidade que vocês não praticam. O meu pai foi casado com a minha mãe, eu nunca tinha entendido essa parada, até chegar a 56 anos. Na casa do meu pai, o namoro entre marido e mulher, era tabelado, segunda, quarta e sexta. Perguntei para meu pai, por quê? Porque saúde de algumas coisas necessita planejamento. Senão você não tem tempo, não vira prioridade e Satanás senta em cima de uma coisa boa. Só que ter coragem de tratar essas coisas é difícil, porque está cheio de tabu. Olha aqui a mulher, todo mundo falou, todo mundo deixou ela de lado, mas ela estava lá no lugar da adoração. Segunda coisa, põe lá, vamos correr. Repete, vamos lá? Não tenha relações transacionais com Deus. Eu vou dar para Deus que Deus vai me dar. Deus vai te dar um cascudo. Amado, a gente vive fazendo coisa tipo assim, se eu fizer 7 dias, Jesus vai. Você faz algumas coisas para ajudar o seu crescimento espiritual, mas não faça jogos com Deus. Não crie barganhas com Deus. Vou estar nessa igreja porque se eu estiver no louvor da escala, eu venho. Se me tirar, também não apareço. Vai chupar manga em outro quintal. Pare de jogar com o processo. Pare de jogar com as pessoas. Olha, uma coisa que eu creio que Deus detesta manipuladores, porque Ele não suporta o diabo. E muitas vezes nós temos a cara de Satanás, porque a gente manipula as coisas. Fica jogando com as pessoas, fica mandando recado para as pessoas, fica se posicionando de uma forma equivocada. Você reparou que a transação de negócios de Ananias e Safira com dinheiro no altar acabou com a casa deles, gerou morte? Essa cortina de fumaça precisa acabar, amado. Quem é seu pastor? Fulano. Quem é sua esposa? Ciclana. Quem são seus filhos? A, B e C. Como é que você vive? Aqui. Pare de querer criar uma realidade que não é a sua realidade. Você acaba se permitindo ser roubado das preciosas bênçãos que Deus quer derramar na sua vida. Ela era quem ela era, não fez transações com Deus. Ela viveu a luta dela, ela viveu a perspectiva dela, ela esteve onde ela esteve, mas ela nunca desistiu de nada. Você vai ver pela consistência dela, está lá. O tempo todo lá, o tempo todo lá. E o texto vai dizer que o Senhor entrou na sinagoga, viu a mulher, não trouxe ela para frente para mostrar uma coisa. Ele veio para quebrar os cativeiros estabelecidos. E Ele está aqui essa noite para quebrar muitos cativeiros. Meu Deus, alguém aí para dar um glória a Deus, por favor. Terceiro, vamos embora. Vença todas as rejeições contra a sua vida. Repete. Nós nunca tivemos uma geração tão poderosa como a nossa, mas tão doente como essa.
Cara, eu usei que chute. Isso fez você um cara meio estranho? Eu apanhei de cinta, de cabo de vassoura, de chinelo. Alguém está aí ou não? Dá um cascudo no teu menino hoje. Ele te mete um processo. Fui para a escola, eu fui chamado de tudo quanto é apelido, amado. Hoje você põe um apelido num cara, mano, você está na roça. Tu vai aparecer nas redes sociais. Agora, essa geração ficou geração, sabe? Uma geração estranha, mano. Uns caras de calça apertadinha que você é louco, mano. Os caras andam igual o tubinho, velho. O cara não respira, mano. Você sabe quem dita a moda desse país? Quem dita a moda do mundo? Não são pessoas da fé. Mas a gente entra, vai trazendo para a igreja. Cara, eu estou vendo um besterol louco dentro da igreja. Eu não tenho nada, eu não faço apologia de assuntos estranhos. Mas assim, um besterol louco, umas mulheres de 40 anos se tatuando. Querendo ser cocotinha, tiazinha, menininha. Cara, nós estamos vivendo o louco do louco. Tem dia que eu falo assim, não é possível. Olha, quem anda em aeroporto sabe que eu vou falar que eu estou falando diante de Deus. Você vai encontrar homens com problemas, com escolhas bem claras. Mas você não vai ver eles em aeroporto, em loja, se pegando, beijando. Você entra em aeroporto, entra em loja, você vai ver mulheres agora nesse ambiente se pegando. A mulherada soltou a ilusão. E Satanás está trabalhando aí, ó. A senhora quer um marido ou a senhora quer um bibelô? A senhora tinha que louvar a Deus ter um marido, sabe assim, raçudo, cabelo no peito, barbudo, entendeu? Que fala grosso dentro de casa, para os meninos identificar essa voz, sabe? Essa voz assim, diferente. O que está rolando? Meu pai é desse tamanhozinho, produziu 3 obreiros. O Ed tem 1,90, eu tenho 82, o Alex tem menos, ele é o nanico. Mas o cara, aquele tampinha entrava em casa, ele não falava, ele assobiava. Acabou, irmão. O que significa? Vai morrer. Tem uns pais hoje, olha ele falando para o filho dele que ele vai bater ele. Vou te bater, papai vai te pegar. Amado, se liga, amado. Vai se converter. Que papai vai te pegar? Quem é esse moleque? Sabe, nós estamos precisando vencer umas paradas que está muito ruim. Está muito ruim. Eu não volto mais nessa igreja. Por que você não vai voltar? Porque você não quer ser confrontado? Então você se prepare para o inferno. Porque o evangelho não é para você se sentir bem. O evangelho é para te confrontar, para você ser transformado. O evangelho é o poder de Deus que transforma. Transforma a conduta, transforma a mentalidade, transforma. O evangelho transforma, amado. O evangelho, quando é pregado, transforma, confronta. Paulo falou assim, eu sou o pior de todos os pecadores, mas o evangelho me confrontou. E eu estou sendo transformado de glória em... Não é o que aconteceu com você que conta a sua vida. É como você reage. Amém, louvado seja Deus. Estamos juntos, filho. Vai dando glória aí, filho. Eu só sou o que sou porque enfrentei o que enfrentei. Imagina se Davi, cara, eu fico pensando assim, vou pegar José, citamos José aqui. Imagina se José, que teve um sonho em Deus, Deus falasse assim para ele, vou te esticar. Vou complicar teu lado. Porque o sonho que Deus deu para ele, assim, que ele ia ser uma estrela. Que os irmãos iam inclinar diante dele. Sonhão. Agora, se Deus fala assim, deixa eu te mostrar o processo. Eu falava assim, PT, saudações, eu estou abrindo mão dessa parada. Mano, o cara foi vendido pelos irmãos, foi dado como morto. O cara foi escravo na casa de Potifar. Aquela endemoniada da mulher do cara que se pôs a mão nele. Parou numa cadeia.
ajudou pessoas, ninguém deu nada por ele. O cara passou 13 anos no cerol. Aí quando Deus põe ele no lugar que ele está, o que ele fala? Vocês intentaram mal, mas eu venci as rejeições, eu venci os medos, eu venci os abandonos, eu venci todas essas coisas, porque Deus tinha um propósito muito maior para a minha vida. Alguém está aí ou não? Pare de dar desculpas. A mulher foi rejeitada a vida toda. Aí vem Jesus, entra na sinagoga, que ele fala? A Bíblia diz assim, ele viu a mulher e falou assim, vem cá. Chamou ela, vem cá, você, vem aqui para frente. Ela foi exposta quando ele na frente chamou ela para vir do lugar dela para o lugar que ninguém deixava ela ir. E ela veio. E ela se moveu. E enquanto ela vinha, olha isso, que coisa linda. Enquanto ela vinha do lugar que ela estava para frente, o texto assim, ele deu uma palavra para ela. Fica livre. Fica livre. Ela nem chegou a ele, mas ele já está liberando a palavra. Fica livre. Essa noite Deus está dizendo para você, vem para cá que eu vou tratar. Ele está dizendo, fica livre desse mal. Fica livre dessa doença. Fica livre dessa angústia. Fica livre dessa obra. Fica livre. Quarto. Vamos embora, lê aí. Você precisará mais de paciência. Esperei com paciência. Deus gasta mais tempo preparando a gente do que usando. Estou pastoreando há 36. Quando eu fiz 30 anos de ministério, Deus falou assim comigo, agora eu vou te usar. Eu falei, o quê? Sério? O que foi esses 30 anos? Estava te preparando. Amado, a paciência aqui não é abrir mão processual, é você entender que Deus está, como diz Isaías 64, desde a antiguidade. Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A mulher pacientemente se moveu. Quando ela se moveu, uma palavra foi liberada na vida dela. Quinto, essa adversidade tem uma oportunidade escondida. Eu tive uma luta com um homem que eu não imaginava ter uma luta com aquele processo com ele. Aquele processo gerou uma angústia muito grande, mas daquela angústia gerou um relacionamento. Desse relacionamento surgiu uma caminhada de quase 12 anos. E nesses 12 anos de caminhada, Deus usou ele para abençoar meu ministério com uma coisa que eu sonhei a vida toda. Se não fosse aquela luta primária que envolveu a vida dele lá com o processo da igreja e da área da igreja, eu nunca teria acessado ele, a gente nunca teria se conhecido. Foi tenso a movimentação dele, mas Deus me deu graça para falar com ele. Quando eu falei com ele, eu falei assim, eu te entendo. Essa palavra chocou ele, porque ele pensou que eu ia confrontá-lo. Eu falei, eu te entendo. Talvez no seu lugar eu fizesse uma coisa pior. Aí ele falou, não. Ele retrocedeu da postura. Essa postura gerou um café, que gerou amizade, gerou pastoreio, batizei o filho dele. E dentro dessa relação, um dia ele investiu R$1,5 milhão para construir uma carreta que a gente tem, que ela tem palco, som, luz, energia. Dentro dela tem toda uma estrutura. Agora, se você olhar certas realidades, elas não vão te mostrar de primeiro lance o que está embutido dentro. E Deus embrulha algumas coisas preciosas em ambientes de batalha. É só você ver Davi descer para o campo de batalha. Ele foi levar lanche para os seus irmãos e saiu de lá debaixo de vitória tremenda. Eu estou profetizando que esse caos na sua vida vai ser o passaporte para uma grande virada de Deus. Você vai sair dessa luta mais forte. Você vai sair desse ambiente mais habilitado e preparado. Deus tem coisa grande para pôr na tua mão. E essa adversidade não é um fim, é só um processo. Sexto, quanto tempo essa mulher guardou em silêncio? Está aí ou não? Essa eu já fui, quinta, pula.
Quanto tempo ela ficou em silêncio? 18 anos. Mas olha que coisa linda, verso 12 e 13. Quando ele a chamou, liberou uma palavra. Quando ele liberou a palavra, ela chegou. Quando ela chegou, ele pôs a mão nela. Quando ele pôs a mão nela, escute isso e eu fecho. Olha que coisa. 18 anos Satanás levou para encurvá-la. Em 18 segundos, Jesus pôs tudo no lugar. Agora, olha que coisa impressionante. Quando aquilo que foi um cativeiro para ela foi estourado, o silêncio dela foi quebrado por uma musicalidade. Eu estou profetizando aqui, em nome do Senhor. Abre a sua mão para receber. A maioria de nós, com raras exceções, quando está debaixo de muita pressão, perde apetite, fica calado, fica estressado. Algumas mulheres partem para o ambiente da ira e da explosão, mas em via de regra, você se movimenta no vácuo de um silêncio. Deus vai invadir esse caos com o poder da presença dele e da palavra. E quando a mão dele tocar em você, o que vai se ouvir é o som, é o ambiente da música, da adoração, da vida e da graça. A terra era sem forma e vazia, caos. Quando Deus liberou uma palavra, essa palavra liberada é energia com poder. É uma frequência. É como se fosse um som de música. Quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, esperando o Espírito Santo abrir-se, veio do céu um som. Nesses dias Deus vai invadir seu casamento como um som. Deus vai invadir sua saúde como um som. Deus vai agir nas suas áreas de batalha e luta como um som. Vai haver um eco de glória. Vai haver um eco de graça. Vai ser como um terremoto entrando na cadeia onde Paulo e Silas estavam. O inimigo vai ter que ceder e Deus vai ser glorificado. Se prepare para ver seus lábios cheios de novas canções, de cânticos e hinos de louvor que Deus vai te dar no meio desse caos, para que Deus seja glorificado. Ela entrou em silêncio 18 anos, mas no dia que Deus a visitou, o silêncio foi embora, o vácuo foi embora, a dor foi embora, a rejeição plena foi embora. E o que ficou? Uma celebração para a vida. Eu vim profetizar aqui as celebrações do céu descendo aqui em áreas financeiras, em áreas relacionais, em diagnósticos da saúde, em lutas familiares, em ambientes de tristeza. Deus vai pôr música aí, Deus vai pôr graça aí, Deus vai pôr poder aí, e o cativeiro de Satanás vai ser arrebentado, destruído. Eu vejo Deus trazendo vida aonde a morte imperava. Se alguém crê, fecha a mão, recebe essa palavra. Sétimo para a gente orar. Ele vai pôr na tela e você vai falar. Quebrou toda a maldição. Quebrou toda a maldição. Quebrou toda a maldição. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, no final da sua vida, os 10 filhos dele vieram, e ele pegou os 2 filhos de José, reuniu, e ele sabia o que uma bênção custava, porque quando ele nasceu, o irmão nasceu na frente e ele agarrou no calcanhar do irmão. Mas o irmão teve a bênção da primogenitura. Um dia ele estava em casa, o irmão chegou faminto e queria comida, e ele tinha feito uma comida, um prato de lentilha. O irmão vendeu a bênção e ele recebeu. Quando o pai estava para morrer, e para abençoar o mais velho, a mãe enganou o pai com ele, preparando comida, e ele entrou como se fosse o irmão e recebeu, roubou a bênção do irmão, porque ele sabia o valor de uma bênção. E por que ele sabia disso? Porque quando ele lutou com Deus no vale de Jaboque, o que ele fez? Me dá a minha bênção. E mudaram o nome dele de Jacó para Israel. No dia que ele foi abençoar os filhos, você vai ver que 2 dos filhos, Simeão e Levi, ele guardou amarguras tão profundas que ele amaldiçoou os 2 meninos. E a maldição sobre os 2 durou 430 anos.
Você entendeu o que é o valor de uma bênção? Quando eu era menino, eu amava ir na casa do meu avô, morava na fazenda, meu avô teve 25 filhos. As casas antigas não tinham laje, telhado para cima e a parede a meia altura. Era comum ver meus tios um a um. Bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Bênção, pai. Bênção, mãe. Deus abençoe. Meu avô citava as bênçãos, um a um para cada filho. E eu era o neto mais velho, esperava todo mundo falar para eu dar o grito. Menino, bênção, avô. Deus te abençoe, Josi. Eu tenho convicções que aquelas palavras ainda repercutem em mim. 430 anos, Levi e seu irmão quebraram uma maldição quando Moisés, descendo do monte com as tábuas da lei na mão, a mesma espada que eles usaram e gerou maldição, foi a mesma espada que eles usaram para quebrar as maldições futuras estabelecidas. Eu vim aqui essa noite. Eu não vim pregar para vocês. Eu vim liberar uma bênção extraordinária. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Levanta a mão direita aí. Eu tenho certeza que o que Deus usou, a vida de cada um que passou aqui, foi para liberar uma bênção extraordinária sobre a sua vida. E a Bíblia diz: aquilo que Deus abençoa, nada nem ninguém tem autoridade para amaldiçoar. Havia uma maldição estabelecida para uma filha de Abraão, mas a palavra foi liberada e a maldição foi quebrada. Não sei o que disseram a você, não sei o que uma autoridade disse sobre a sua vida, não sei o que o seu pai e sua mãe falaram que foi mal falado e virou alguma maldição. Eu sei que o dia que eu saí do lugar que eu estava para ir para o lugar que eu fui, meu pastor disse assim: seu ministério vai acabar, você vai separar da sua mulher, eu vou te dar um emprego aqui. Ele ficou com tanta raiva que ele falou um monte de maldições. Quando ele terminou, eu pus a mão nele e falei assim: pastor, não tem maldições sem causas que se estabeleçam. Eu estou debaixo de um legado de bênção. E eu quero dizer para você: maldição sem causa na sua vida não tem jurisprudência, não tem legalidade. Você foi abençoado por Deus e ponto final. Se alguém recebe essa palavra, joga sua mão para cima e dá um brado de vitória. Você está aplaudindo Jesus, você pode fazer melhor. Se for para mim e para o Alisson, é aquela primeira. Fala para quem está do teu lado: você foi abençoado. Você é bendito. Bendito é a tua entrada e a tua saída. Bendito é no campo. Bendito é você na cidade. Benditas são as obras das suas mãos. Bendito serás, diz o Senhor dos Exércitos. Fique em pé, por favor. Queria fazer uma oração, mas antes de orar, eu queria fazer um convite para quem entrou aqui essa noite. E se Deus falou com você de alguma forma, você pode fazer algo agora gracioso da sua parte: sair do seu lugar e vir aqui na frente, como aquele irmão precioso que veio e pôs uma água para me abençoar. Eu brinquei com ele, mas você pode vir aqui agora. Essa água que ele me concedeu, uma água para saciar minha sede. Essa é física, mas tem uma água aqui que sacia todo tipo de sede. E se hoje à noite o Espírito de Deus falou com você ou com a sua casa, não sei que nível de luta você está tendo, que tem lá uma sentença que encurvou você, travou você, sai do teu lugar, chega para cá, pede licença. Talvez sejam coisas que estão envolvendo a sua saúde. Talvez você se permitiu em algumas áreas ser roubado, mas, amado, põe a mão aqui no altar, chega aqui. Deixa eu encerrar com esse dado aqui, ó. Quando você vem para cá, quando eu tive Israel, em 22, antes da guerra, a nossa guia, ela é preciosa. Ela é judia, ela é argentina, né? Porque fugiu com os pais para a Argentina para não morrer. E depois de muitos anos voltou para Israel, onde ela não é só uma professora universitária poderosíssima, porque ela domina uma pasta,
Mas o prazer dela é pegar grupos brasileiros, porque ela é cristã, ela se converteu, e fazer a viagem, a peregrinação com cristãos. E quando a gente passou por alguns lugares, sempre havia uma informação muito preciosa, mas essa foi chocante. Ela falou assim: José, quando vendido pelos irmãos, foi roubado. Mas quando seu pai foi abençoar todos os irmãos, o primogênito era outro, mas a bênção caiu sobre José. Você não vê José sendo contado como tribo de Israel, mas seus 2 filhos sim. E o Egito prosperou enquanto José esteve lá. A Bíblia diz que José morreu, mas antes de morrer ele disse assim para os seus irmãos: quando vocês forem embora e Deus vai levá-los, vocês vão tirar os meus ossos daqui. Aí ela fez uma aplicação. A miséria do Egito se estabeleceu o dia que tiraram os ossos de José daquela terra. Você entra no Egito, você vê diferença drástica de ar, de terra, de ambiente, de povo. Você cruza a fronteira, seja para a Jordânia, seja para a terra prometida. Ao entrar você percebe, existe uma bênção. Deus disse para Israel quando estava no Egito: eu sou o vosso Deus, e eu farei distinção entre vocês, porque vocês são um povo para mim de propriedade exclusiva, nação santa, povo adquirido. Eu queria dizer para vocês que existe uma bênção sobre a sua vida. Existe uma bênção extraordinária do seu Pai. Seu Pai. E um hino de louvor ao nosso Deus. Eu vou orar, mas quando nós levantarmos dessa oração, você vai levantar as mãos para cima e vai adorá-lo. Porque Satanás tem que saber que você está debaixo de uma outra autoridade, de um outro governo, de um novo mover. Deus vai organizar seus negócios, porque Ele vai te dar ferramentas para isso. Deus vai te dar discernimento. Mas Deus esta noite está quebrando cativeiros estabelecidos, mentalidades que predominavam sua vida e te atrasavam, vão ser jogadas por terra, porque Deus vai te dar a mente de Cristo, a mente do Senhor, a mente de Deus. Comece a orar comigo agora, Pai. Eu quero te louvar por essa noite bendita aqui em Santo André. Essa não é a noite para quem está no altar, essa é uma noite para as nossas famílias, essa é uma noite para as nossas gerações, porque Tu és um Deus geracional. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Deus de José Fonseca, de Josi Fonseca, de João Fonseca. Tu és o Deus das gerações da minha casa. E todas as gerações ali têm a bênção do Senhor. Como a bênção do Senhor está sobre o teu servo e a tua serva aqui. Como a bênção do Senhor está sobre o teu filho. Como a bênção do Senhor está sobre o ministério do teu servo. Como a bênção do Senhor está sobre os filhos e filhas do teu servo. Como a bênção do Senhor está sobre os netos e bisnetos do teu servo. Porque uma maldição, ela pode até a 10ª geração ter predominância, mas a bênção até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Pai, dá graça a esse povo. Dá coragem aos seus filhos de sair daqui hoje e confrontar essas fortalezas, e confrontar essas atitudes, e mudar esses maus hábitos, e se qualificar para coisas mais amplas e maiores. Senhor, se o Senhor não tocar em nós, nós voltaremos do mesmo jeito. Mas eu creio que enquanto pregamos, enquanto ministramos, enquanto a Tua palavra é liberada, o Senhor vai tocando onde não tinha vida, onde não tinha graça, onde havia doenças, onde havia, Pai, muitas circunstâncias estabelecidas. O Senhor está tocando e desfazendo as cadeias, desfazendo o mal, desfazendo a maldição, desfazendo as trevas, desfazendo a tristeza, desfazendo os funerais, desfazendo agora, Pai, as tragédias. E eu quero declarar: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça, a graça. Eu quero te louvar pela palavra do Alisson. Eu quero te louvar pela plataforma que foi gerada. Eu quero te louvar pelo louvor. Eu quero te louvar por essa reunião. Eu quero te louvar pela comunhão que está sendo gerada. Mas a Tua palavra não voltará vazia. Tu és o Deus dos milagres no caos.
Tu és o Deus das maravilhas no caos. Tem gente aqui que chegou debaixo de sentença, mas está recebendo uma palavra nova, uma palavra de graça, uma palavra de libertação, uma palavra de vida, uma palavra de autoridade. Ah, Jesus! Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Jogamos por terra nossas murmurações, nossas rejeições, nossos lamentos. Jogamos por terra, Pai, as nossas tristezas e nos apropriamos do espírito da gratidão, do espírito da adoração, do óleo de alegria que vem do alto, e sairemos debaixo desta bênção. E sairemos debaixo. Levanta as suas mãos. Levante as suas mãos. Começa a adorar agora. Onde você estiver. A fonte da vida. Cante. Que me encontrou. Levante suas mãos para adorá-lo. Vai. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Cante, cante. Eu quero ver você cantando. És o dom da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Quero beber, cante. Quero beber. Vai. Do teu rio, Senhor. Levante a sua mão e comece a profetizar. Sacia a minha sede, lava o Meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Deixe esse lugar de adoração. Eu Profetize sobre sua casa. Da tua fonte, Profetize sobre esse ano da sua vida. fonte de águas vivas. Eu quero beber. Solte a